Tá. Então, estão me ouvindo? Beleza. Eu vou aproveitar que eu tô na empolgação, eu vou gravar vários vídeos no mesmo dia mesmo, então não reparem que talvez tenham vários vídeos com a mesma roupa, com o mesmo fundo, porque eu gravei no mesmo dia mesmo. E eu tô aproveitando minha empolgação. É isso. Então, o que eu queria falar sobre a nossa noção de reencarnação, karma e espiritismo. Então, o pessoal do espiritismo, ao mesmo tempo que eles acessam muitas coisas profundas e trazem várias coisas interessantes sobre o plano astral, tem muitas coisas que eu acho completamente equivocadas e distorcidas de noções espirituais. Uma coisa que eu acho que vários espíritas têm como equivocado é essa noção de reencarnação enquanto punição. Então, uma coisa que é muito dita por aí é, por exemplo, assim: nossa, tal pessoa nasceu com uma deficiência. Nossa, você deve ter feito muita coisa errada na vida passada. Ou tal pessoa nasceu numa família pobre. Nossa, você deve ter sido muito péssimo com dinheiro na vida passada. Agora você nasceu pobre para aprender. Você não queria enxergar os problemas da sua vida. Você se fazia de cego. Agora você nasceu cego. Ah, você nasceu médium. Você é médium. Nossa, mas como você deve ter sido ruim na vida passada, né? Porque você veio muito a serviço nessa vida. Vai ter que trabalhar muito como médium. Meu Deus do céu. Então parece que qualquer atributo que as pessoas nascem, loira, morena, qualquer nação, qualquer lugar, é punição. Alguma coisa de errado você fez na vida passada e com certeza o seu karma tá te punindo e por isso que você tá vivendo isso nessa vida. E, gente, primeiro que é um perigo a gente afirmar sobre vidas passadas, porque é algo muito sutil pra gente conseguir aferir tantas certezas e tantas verdades. E, em segundo lugar, que é muito relativo e o universo, Deus e a espiritualidade é muito mais sábia do que um pensamento tão linear como esse. Ah, você não quis enxergar os problemas da vida, então você nasceu cego. Você se apoiava nas outras pessoas e não quis caminhar com as próprias pernas, então você não consegue andar nessa vida para você aprender. É sempre uma coisa ruim, negativa, que você fez de errado na vida passada, né? E se a gente começasse a ver as coisas como dádivas ou como escolas mesmo? E que não necessariamente você fez uma coisa de ruim na vida passada, mas talvez o seu espírito, a sua consciência escolheu se matricular nessa escola, porque você tinha coisas importantes para aprender nessa escola, ou talvez ensinar nessa escola. Então, não é porque você nasceu pobre que você foi uma pessoa péssima na vida passada, que você tem que aprender a lidar com dinheiro, e você era uma pessoa de muita ganância, de muita avareza. Você pode ter nascido pobre por vários outros motivos. Você pode ter nascido pobre para realmente aprender com a humildade, com a simplicidade, para você realmente se conectar com o espírito da conquista, da vitória, de você talvez realmente não ficar num comodismo, numa zona de conforto, mas você realmente correr atrás e ter que se desenvolver e evoluir como pessoa. Talvez se você tivesse nascido rico, você seria uma pessoa muito pacata, uma pessoa que não correria atrás de evolução, uma pessoa muito numa zona de conforto. E você não queria nascer nessa zona de conforto. Você não queria nascer nessa fortuna. Porque apesar disso ser bom, fisicamente falando, de você ter essa vida calma, espiritualmente, depois que você morre, depois que você desencarna e chega lá do outro lado, você olha lá o saldo dessa encarnação e fala: cara, o que que eu conquistei? O que que eu evolui? O que que eu aprendi nessa vida? Eu comi bem, eu não precisei trabalhar, eu tive uma vida maravilhosamente rica, mas o que que o meu espírito enriqueceu? Então talvez você, nascendo pobre, consiga ter um espírito mais rico, mais desenvolvido, mais guerreiro, mais batalhador, que aprende mais coisas, que evolui mais. E a gente pensa muito no sofrimento, né? A gente pensa, nossa, mas que encarnação sofrida, que karma, que desafio que é isso. Mas pensa que pra consciência é um sopro. 70 anos de vida humana, 80 anos de vida humana. Mas o tanto que ela consegue colher nesse sopro, aí é muita coisa. Então vale muito mais a pena você viver uma vida de muita escola, de muito aprendizado, muito frutífera, ao invés de uma vida só de conforto e bem-estar, que depois você desencarna e aí? O que que você levou? Além de uma vida tranquila e prazerosa. Não que isso seja ruim, a vida tem que ser tranquila e prazerosa também. Mas quanto que o seu espírito e sua consciência se desenvolveu? Quantos levels você passou?
Então, são escolas que a alma se matricula, que ela escolhe passar por isso. Então, eu acho muito mais romântico até, e muito mais belo, e muito mais inteligente a gente pensar dessa forma, com as nossas encarnações enquanto aprendizado, e não só enquanto punição e karma. Só que tem uma outra questão de mecânica espiritual, que é o nosso corpo astral, ou o nosso campo mórfico, que é o quê? Olha lá, filhão. Agora não, tá? Gente, eu não sei o que eu faço com o meu gato, tá ligado? Acho que ele deu uma acalmada. A alma é que nem a água. Então ela se adapta, né, ao vaso que ela está inserido. E ela tem memória. Então, enfim, ela é adaptativa e ela tem memória. Então, dependendo das encarnações, o que a gente acontece nas nossas encarnações vai criando feridas na nossa alma e cicatrizes na nossa alma, tá? E às vezes você pode ter encarnações tão agressivas a ponto de você deformar a sua alma. Seja por muito sofrimento que outras pessoas lhe causam, ou que você gera para você mesmo, ou que você causa em outras pessoas, né? Enfim, mas geralmente muito sofrimento, muita dor, muita coisa reprimida, amarrada na alma, pode acabar deformando a alma. E aí quando a gente vai encarnar, tipo, esse vídeo não tá sendo nada introdutório, tá ligado? Eu tô explicando um conceito da forma... Não dá, olha, não dá, eu te amo. Enfim, então, o que eu tô querendo explicar aqui é que existem sim as escolas que o espírito resolve passar na vida. Então, sejam condições que ele vai trazer no corpo dele, na mente dele, na vida dele, na família dele. Às vezes ele escolhe para essas condições, né? A gente escolhe várias condições. Só que tem essas questões da memória da alma também, tá? E quando você vai encarnar, tá? Minha visão, minha compreensão sobre isso. Mas primeiro vem a sua consciência, vem o seu espírito e ele começa a se relacionar com o óvulo, tá? Que foi fecundado ali, tem toda uma magia ali da fecundação, que é muito além da minha compreensão agora. Mas enfim, o teu espírito vai começar a se conectar com esse óvulo, certo? E ele vai começar a jogar a frequência que está no seu espírito pro óvulo. E daí ele vai começar a formar. Ali vai estar sendo formado o seu DNA. E vai ter uma influência direta da frequência que o seu espírito já vai estar aplicando ali, tá? Então é como se você fosse o próprio agente na sua própria formação. Claro que vai entrar a variável da genética do seu pai, da sua mãe, ou enfim, as pessoas que estão te gerando, nutrição, alimentação, várias variáveis vão estar nessa equação, uma equação com muitas variáveis. Toda a gestação, enfim, tudo isso está na equação. Mas tem também a influência da nossa consciência, que ela vai estar manifestando frequências, e isso vai gerar um campo mórfico. É como se fosse um campo eletromagnético, um campo gravitacional, um campo de força, que ele vai estar criando uma frequência, reverberando, tá? Criando uma ressonância com aquele óvulo, e o óvulo vai começar a se desenvolver junto com essa frequência, com essa ressonância, tá? E o DNA vai se desenvolver, os fenótipos, os genótipos, tudo vai estar se desenvolvendo em reverberação com a sua frequência que você está emanando. Mas por vezes o espírito não está tão saudável, o espírito está machucado, o espírito está com cicatrizes de outras encarnações. E por vezes essa cicatriz se manifesta nesse corpo, nessa encarnação. Ali já na gestação, ali na formação. É inevitável. Imagine alguém que por uma vida inteira torturou pessoas e machucou muito pessoas. Aquilo que você faz com outro, você está fazendo com você mesmo. Então, uma pessoa que se torturou inevitavelmente muito a alma dela. A alma dela está muito torturada, está muito machucada, está muito densa. Então, não é que é certeza, mas é muito possível que isso se apresente no corpo dela de alguma forma. Então é muito possível que apareçam, tá? E a pessoa tenha sequelas das vidas passadas dela nessa vida. Então não necessariamente foi uma escola que ela se matriculou, né? Uma condição que ela escolheu nascer, mas pela própria condição que o espírito dela se encontrava, a forma que uma alma dela foi se configurando ali, o corpo dela se formou daquela forma. Então a primeira variável seria as escolas que a gente se matricula, a segunda variável seria o estado que a sua alma está e o que ela consegue manifestar ali, né, na formação, na gênese do seu corpo. E isso não é só ali no embrião, né? Não é só o embrião que vai estar ao longo de toda a nossa vida. O nosso campo mórfico vai mudando, o nosso corpo vai mudando e o corpo acompanha o formato da alma. Então, às vezes a nossa alma vai mudando e ela vai ficando podre, suja e perversa, e o corpo vai mostrando isso, ele vai adoecendo e vai se mostrando perverso, e vai ficando feio também, ou ao contrário,
a alma vai se embelezando e a pessoa vai se embelezando, o corpo vai se embelezando, né? Então, assim, realmente tem essa mudança ao longo da vida também, tá? A gente não é refém da nossa gestação. A gestação é muito importante e definir muita coisa, mas a gente também sempre está se atualizando e sempre mudando ao longo da vida. E claro, vão ter outros fatores, os fatores biológicos, que nem eu falei, da nutrição, como é que foi a gestação, várias coisas vão estar influenciando nessa formação desse ser humano. Enfim, eu acho que para muitas pessoas pode soar muito chocante o que eu tô falando, ou muito, talvez uma positividade tóxica, ou uma espiritualidade doente, mas eu acho importante a gente começar a trazer essa consciência espiritual para as coisas, porque muitas vezes a gente não quer ter uma consciência espiritual das coisas, e a gente quer ter uma visão super materialista das coisas, e a gente simplesmente começa a aceitar as coisas de uma forma extremamente pessimista. Tipo, essa desgraça aconteceu por causa comigo, sei lá por quê, eu sou amaldiçoado por Deus, Deus não me ama, por que isso aconteceu comigo? A minha mãe foi péssima, meu pai é péssimo, a sociedade é péssima, a alimentação é péssima. Então a gente começa a criar muitos vilões e culpados na formação do nosso indivíduo, do nosso ser, da nossa pessoa. E eu acho muito, primeiro, nobre e interessante a gente conseguir transmutar isso, entender que talvez sejam todas escolas que muitas vezes você mesmo se matriculou, coisas que você, enquanto consciência mais elevada, queria passar. A hora que eu descer lá, a hora que eu encarnar lá, eu quero passar por isso. Porque eu vou aprender muito com essas experiências. E eu sei disso. O meu eu inferior lá, o meu eu humano, vai ficar bravo, vai se revoltar, né? Não vai conseguir entender, não vai aceitar. Mas eu aqui nesse estado superior de consciência, nesse estado que eu consigo entender as coisas de uma forma mais ampla, eu consigo ver que isso vai ser bom. Eu consigo ver as consequências disso depois. Eu consigo saber que depois de 70, 80 anos encarnado como ser humano, a hora que eu desencarnar, eu vou lembrar porque eu fiz isso. E eu vou falar, cara, que bom que eu fiz isso. Que bom que eu passei por tudo isso. Olha como eu mudei, olha como eu evolui. E sabe outra coisa interessante? Por que a encarnação é tão forte e consegue transformar tanto o espírito? Porque o espírito e a consciência é baseada em luz. Se a gente for entender que a matéria-prima do universo seria tudo luz, e a luz simplesmente flui por aí. Ninguém pega a luz, ninguém mexe na luz. O que você vai fazer com luz, né? Você não consegue pegar na mão e transformar a luz. A luz está aí fluindo. Então, muitas vezes, é difícil para um espírito se moldar, se transformar, mudar o jeito que ele funciona. Às vezes, a consciência ela quase é refém dela mesma, da própria natureza inata dela. Ela flui como a luz. E a hora que você encarna, que você vem para um corpo denso, gravitacionalmente, aqui também é muito mais denso, a gente está bem perto do planeta. E o que a gravidade faz com a luz? A gravidade realmente deforma a luz, ela muda a luz, ela dobra a luz. Então imagine a sua consciência encarnada num corpo, sendo dobrada de infinitas formas gravitacionalmente ao longo de 80 anos encarnada. A hora que ela desencarna, ela realmente mudou. É como se você passasse num liquidificador gravitacional. Tipo, a sua alma passou por processos tão densos que a sua luz mudou, a sua essência mudou. Você evoluiu coisas que eram parte da natureza, coisas que eram no automático, que a sua essência fazia aquilo. Só que depois dessa encarnação, a sua essência não faz mais isso. Ela evoluiu, ela mudou, quebrou aquele padrão. Então, existe um aprendizado e uma dobra gravitacional da luz da nossa consciência ao encarnar como seres humanos. Por isso que é tão poderoso uma encarnação. Que ao mesmo tempo que é um sopro para um espírito, 80 anos, ao mesmo tempo é uma universidade para um espírito, 80 anos, encarnado como ser humano. Enfim, é isso. Algumas pontuações que eu queria falar, e algumas explicações, algumas elucidações sobre encarnação e mecânica espiritual da encarnação. Então não pense e fique refém de você mesmo, refém do mundo, refém da genética. A gente é muito além disso. E depois que você desencarnar, você vai lembrar de tudo. Você vai falar, por causa disso, disso, aquilo. Nossa, como eu sou sábio, como eu sou inteligente. Que bom que eu passei por esses aprendizados, que bom que eu passei por essas experiências. Mas também não quero ser positividade tóxica. Sim, tem experiências horríveis, tem coisas péssimas na vida que não são planejadas, que não deveriam acontecer, que são coisas que a gente não se matriculou, que nem escola são, que é sofrimento e maldade mesmo. Então também eu não quero ser uma positividade tóxica, um namastê, um gratiluz aqui, que tudo é escola. Não, nem tudo é escola. Tem sofrimento, tem desgraça sim.
que a gente pode aprender, e a gente pode evoluir com isso também, mas que a gente não precisava estar passando. Que aí muitas vezes a gente não escolheu passar, que a gente não queria passar, e a gente está passando. Então sim, também existe o verdadeiro sofrimento e a maldade. Mas esse vídeo era para falar sobre as escolas, que a gente gosta de se matricular.